Oi, oi, mulheres, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante no nosso devocional. Foi um tema que vocês sugeriram lá na minha caixinha de perguntas, que assim, particularmente, eu também preciso aprender todos os dias. Mas eu quero compartilhar aqui com vocês sobre uma história na Bíblia, a história da viúva de Sarepta, como ela dependeu de Deus nas suas circunstâncias ali que ela se encontrava. Então, o tema de hoje é sobre dependendo de Deus. E essa história começa com a viúva juntando ali uns gravetinhos para fazer a sua última refeição com seu filho, tanto para ela quanto para ele. E a gente sabe que naquela época as mulheres elas não eram consideradas, não eram tão vistas como elas são hoje, né? Para se sustentar e tudo, os homens eram que sustentavam a casa e as mulheres elas ficavam mais com cuidado da casa. Então, para aquela realidade era realmente a única forma, era fazer a última refeição e realmente morrer, né, junto com seu filho. Mas olha só que show de dependência essa mulher, ela dá, né, nas nossas vidas e ela nos ensina tanto. A gente vê aqui na história que quando ela se encontra ali com Elias, que era um homem de Deus, um profeta, ela começa a entender e a desenvolver ainda mais essa confiança em Deus, baseada nas palavras que esse homem de Deus traz para ela. Então, por aí já fica a nossa primeira dica, digamos assim, que é ouvir pessoas que podem realmente nos ajudar a nos conectarmos e a dependermos mais de Deus. Então, se tem alguém aí querendo falar ao seu coração, no caso Deus, né, falando no seu coração através de alguém, então escuta. Mas claro, sempre tendo a Bíblia como referência. Então, ele ainda fala assim para ela, Elias, né? Eu não vou ler o texto aqui, mas está em 1 Reis, capítulo 17, e a história vai se desenrolar ali até o versículo 15, certo? Então, a história ali conta um pouco também que quando esse homem de Deus se encontra com ela, o que ela faz? O que ele faz, na verdade? Ele pede para ela que ela produza ali um pão para ele, traga água primeiro, em primeiro lugar, e faça um pão ali com o azeite e com a farinha que ela tinha sobrando na casa dela. Aí você para e pensa, nossa, como é que eu não tenho nada aqui, vou fazer a última refeição para o meu filho e ainda vou ter que dividir aqui com alguém. E aí é aí onde está toda o brilho da história. Porque aquela mulher, ela disse assim, tá, eu vou ouvir a voz de Deus através daquele profeta. E ela fez a última refeição, digamos assim, que ela tinha ali disponível e fez para ele. Ou seja, isso também nos ensina outra coisa. Quando nós entendemos de Deus algo para a gente, Ele é quem vai suprir todas as necessidades. Independente se a gente usar os nossos últimos recursos, Ele vai transformar a nossa realidade naquilo que realmente assim, a gente nunca imaginou que poderia acontecer. Então ela, ali, ao dar a sua obediência a Deus ali em favor daquele homem de Deus, ela simplesmente vê um milagre absurdo, digamos assim, sobrenatural, acontecendo com a vida dela, que é justamente a multiplicação dessa farinha e a multiplicação desse azeite. E aí eu vou ler só um trechinho aqui para você no versículo 13, que diz assim, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Então, olha só como ela continuou dependendo aqui de Deus para a sua circunstância ali atual, né, que era a situação de fome. E ele continua aqui, ó, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se cessará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor. Ou seja, gente, quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus realmente ali e seguimos, entendemos que Deus é essa nossa provisão e que nós podemos depender totalmente nele. Ele faz um milagre assim absurdo, né? Entre aspas, ele faz um milagre muito grandioso. E aqui nessa história a gente vê que ele deu comida para ela infinita, né? Porque diz assim que a farinha e o azeite não acabaram. Então, se não acabaram, é porque literalmente não acabou. Então, como que a gente pode aplicar essa história para a nossa vida? Primeiro, depender de Deus, né? Entender que Deus, ele é o dono de tudo. Independente da circunstância que nós estamos vivendo hoje,
nós podemos sim confiar em Deus, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as circunstâncias. Independente da pior circunstância que nós tivermos, seja de fome, seja de qualquer outra coisa, Deus está na dependência, Deus tem o controle sobre todas as coisas e a nossa missão, a nossa tarefa é apenas dependermos e descansarmos nele. Amém, gente? Olha, foi bem rápido aqui, mas eu quero que essa palavra se aplique ao seu coração, se aplique a você essa semana e que eu tenho certeza que quando a gente ouve realmente pessoas, ouve aquilo que Deus quer falar através da sua palavra, Ele age sobrenaturalmente nas nossas vidas. Que você possa ter sido muito abençoada com essa palavra.